A história mostra que a interação entre nações, muitas das vezes, dependia de intermediários, os quais eram enviados em missões especiais de acordo com os interesses dos governantes que representavam. E a espionagem foi de grande importância no processo. Antes de prosseguir, esse é o canal Espia, onde são tratados assuntos relacionados à coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema. Então, sejam bem-vindos. No mundo, sempre existiram diferentes povos e culturas e é de se imaginar que, em algum momento, ocorreram interações entre esses povos para estabelecer contatos e manter relações. Então, emissários ou representantes se encontravam de forma pacífica, surgindo assim a diplomacia que hoje conhecemos. Evidências encontradas em cidades antigas, em particular, Mari, na Síria, e Shubatenlil, no Iraque, mostram o quão importante foi a espionagem para os antigos governantes, bem como quais técnicas foram utilizadas. E a atividade diplomática foi uma delas. A diplomacia é um instrumento da política externa de um país, para o estabelecimento e desenvolvimento de contatos pacíficos entre os governos de diferentes nações. E a espionagem é a coleta secreta de informações de interesse. E ambas vêm sendo usadas desde antes da formação das primeiras cidades-estado. A forma mais antiga de atividade diplomática é a chamada missão especial. O representante ou emissário era enviado a uma região com objetivos específicos. Nesse processo, os emissários também coletavam valiosas informações sobre os adversários, pois, antes de mais nada, sobreviver era preciso. A diplomacia sempre foi importante em negociações para se chegar a um acordo benéfico para as partes interessadas. Como exemplo, no século XII a.C., foi escrito em tabuletas de pedra um dos primeiros tratados de paz da história, entre o Antigo Egito e o Império Hitita. E a ascensão da civilização grega contribuiu com novos conceitos sobre política e de governo. Além disso, as cidades-estado gregas possuíam a figura do próxeno, um cidadão que hospedava um representante estrangeiro, e utilizava de sua influência para promover boas relações entre sua cidade natal e a cidade por ele representada. E Roma, em constante expansão, enviava pequenas missões a terras distantes, com representantes que agiam em nome do governo, conhecidos como legados. E a coleta de informações para apoiar as operações militares foi muito bem sucedida. Então, surge Caio Júlio César, talvez o maior líder militar de Roma, que melhorou o sistema de coleta de informações romano, com o uso sistemático de tropas de reconhecimento, agentes dentro do território inimigo, representantes legados, além do uso de mensagens em código, conhecida como cifra de César. A formação de novos reinos após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., iria moldar o mundo nos anos vindouros, fazendo surgir novas nações, em uma relação de parentesco entre líderes de vários reinos europeus. E nessa época, a Igreja já influenciava reis, pois mantinha em vários reinos uma ampla rede de representantes do Papa, que também espionavam. Ao contrário da diplomacia, a espionagem não se tratava de uma prática esporádica, pois era uma atividade empregada com grande frequência por vários reinos medievais. E as informações coletadas no estrangeiro, por parte de emissários, pertencentes ou não à comitiva de uma missão de representação, eram imprescindíveis. E Bizâncio, ou Constantinopla, a Roma do Oriente, que servia de inspiração de modelo de proteção de cidade, devido às suas poderosas muralhas, procurou impor controles rígidos sobre todas as atividades comerciais no Mediterrâneo Oriental, após as conquistas muçulmanas iniciais pelo século VIII, por medo de espionagem. Mas essas muralhas não impediam que representantes e mercadores pudessem entrar na cidade e coletar informações de interesse. O fortalecimento da França e da Inglaterra nos séculos IX e X facilitou o uso da espionagem no ambiente diplomático, pois em uma época feudal, juramentos de fidelidade a um monarca só durava até a próxima invasão das terras sob o seu domínio. E algumas cidades litorâneas da Itália passaram a ter grande prosperidade econômica graças às suas atividades comerciais. E uma dessas cidades, Veneza, passou a ter um maior destaque. As cruzadas e a Inquisição solidificaram o poder da Igreja, com a ajuda das redes de representantes, que faziam pressão e coletavam informações, as quais eram trabalhadas de acordo com os interesses do clero. Mas, após a surpresa de Gengis Khan e seus mongóis, que atacaram parte da Europa lá pelos idos do século XIII, a Igreja entendeu que havia outras civilizações, o Oriente, um terreno fértil para a conversão de novas almas. Então,
representantes foram enviados para regiões, até então, desconhecidas, como a China, por exemplo. E os relatos, junto com amostras enviadas pelos missionários e mercadores, causaram espanto nos líderes europeus. E assim, o roubo de informações sobre tecnologias e processos fabris, produtos e mercadorias, passou a ditar a ação dos representantes da Igreja e de vários reinos. De fato, os comerciantes e os representantes, ao exercerem as suas atividades, proporcionavam uma grande itinerância e tinham a possibilidade de estabelecer amplas redes de contatos. Dessa forma, conseguiam informações sobre as realidades econômicas, sociais e até mesmo militares dos locais por onde passavam. Em 1341, as cidades italianas de Gênova e Florença enviavam regularmente espiões para os reinos de Portugal e de Castela, ou Espanha, sob o disfarce de representantes e mercadores, para coletar informações sobre a situação econômica desses reinos. Assim, como todos os outros reinos europeus da época, os ingleses se interessaram pelas maravilhas que os missionários e mercadores estavam coletando. Então, emissários especiais foram enviados para outros reinos europeus, como representantes oficiais do rei. Mas, extraoficialmente, esses representantes buscavam informações de alto valor, surgindo o conhecido negócio do rei, a necessidade de saber o que um outro líder pensa. As redes de espiões, em finais do século XIV, davam mostras de grande organização, e não é de estranhar a existência de uma rede de espionagem a serviço dos reinos de Inglaterra e França, que durante a Guerra dos 100 Anos se espionaram mutuamente, tanto a nível militar como diplomático, assim como as principais cidades italianas envolvidas no comércio. Costuma-se atribuir o surgimento da diplomacia moderna às cidades-estado italianas no final do século XIV, pois para essas cidades era importante manter boas relações com outras cidades e impérios, devido ao comércio de produtos das Índias, principalmente Gênova e Veneza. Assim, as missões de representações passaram a ser mais corriqueiras. E essas missões de representações eram muito úteis para a prática da espionagem, e por esse motivo tais missões foram objeto das maiores preocupações por parte dos reinos que visitavam. E esses representantes, com o tempo, seriam fixados em uma cidade, vindos a se tornar os futuros diplomatas e embaixadores, com a missão de falar em nome do seu governante. E as primeiras embaixadas permanentes foram criadas no final do século XV, tendo na diplomacia de Castela, ou espanhola, essa primazia. Então, Portugal começou a investir no desenvolvimento do comércio e da tecnologia náutica, e no processo, planejou conquistar a ilha de Ceuta no continente africano, fato acontecido em 1415. E a esse sucesso, em parte, é devido à diplomacia portuguesa. Mas a queda de Constantinopla em 1453, invadida pelos turcos otomanos, selou o fim do Império Romano do Oriente, acabando assim, um reino que tinha durado por mais de 1000 anos. E assim, o Império Turco-Otomano passou a controlar as rotas de comércio pela região, criando uma situação que iria causar atritos com reinos europeus por longos anos. E o projeto de expansão ultramarina português não seria possível sem a existência de um sistema de espionagem de grande envergadura. Então, surge Pero de Covilhã, pessoa de confiança do rei Afonso V de Portugal, que, dentre várias missões de espionagem que executou, a mais importante foi uma missão de coleta de informações, a partir de 1487, para que, anos mais tarde, Vasco da Gama concretizasse a via marítima do caminho para as Índias. Já pelo final do século XV, os reinos da Espanha e Portugal protagonizam grandes descobertas, como o caminho para as Índias e o continente americano. Essas empreitadas marítimas resultaram em um tratado, o conhecido Tratado de Tordesilhas de 1494, que dividiu o mundo entre esses dois reinos. Nessa época, será que já se sabia de uma terra que viria a ser descoberta no ano de 1500? A partir do século XVI, a rede europeia de diplomatas começou a crescer, em dimensão e complexidade. E, ao mesmo tempo que havia a preocupação de proteger informações sobre as grandes navegações portuguesas e espanholas, a Igreja e as monarquias austríaca e hispânica travaram uma disputa velada por poder. Nesse processo, a França passou a sofrer forte interferência, e na Inglaterra, uma nova igreja, a anglicana, surgia. Como consequência, a fronteira entre a diplomacia e a espionagem tornou-se muito tênue. Então, é fato que os principais espiões, seja na Antiguidade, na Idade Média e no início da Era Moderna,
costumavam estar inseridos ou envolvidos nas missões de representações diplomáticas em visitas a outros reinos. E foi nesse contexto de saber com profundidade aspectos de outros reinos é que emergiram os serviços de inteligência de Estado. A origem do termo inteligência está relacionada ao reinado de Elizabeth I, da Inglaterra, com o conhecido The Intelligence, em 1572, que ficou a cargo de Sir Francis Walsingham, o qual fornecia informações sobre conspiradores, potências inimigas, notícias internacionais e sobre regiões de interesse. Mas Walsingham, antes de se tornar o primeiro espião mestre da história, atuou como diplomata da Inglaterra, na corte francesa, onde conseguiu acesso a importantes documentos sobre um plano de invasão ao reino de Elizabeth I, que seria executado pela Armada Espanhola. Mas, o que muita gente não sabe é que, Veneza criou um dos primeiros serviços de inteligência de Estado do mundo, conhecido como Conselho dos Dez. Isso em 1310. E algum tempo depois, o Império Otomano buscava novos domínios pela Europa. Então, a expansão otomana pelo Mediterrâneo acabou se tornando uma ameaça para a Igreja. E, no dia 7 de outubro de 1571, na Grécia, dois reinos se chocam na Batalha de Lepanto, que foi o esforço de reinos cristãos para frear a expansão turco-otomana pela Europa, com derrota do lado otomano. E, apesar da derrota, os turcos otomanos iriam se envolver em grandes disputas de poder com o Reino da Espanha, tanto diplomaticamente, quanto militarmente, em anos vindouros. A rede diplomática e a espionagem atingiram o seu ápice durante o reinado de Filipe II, da Espanha, durante a segunda metade do século XVI, que possuía uma estrutura de coleta de informações fenomenal. E a falta de relações diplomáticas abertas entre Castela e os turcos otomanos fez com que ambos os reinos tivessem que usar intermediários para garantir a comunicação entre si. Mas, mesmo a Espanha sendo o reino mais poderoso da época, com espiões e diplomatas espalhados por quase toda a Europa, não foi capaz de preparar o exército de Filipe II para uma guerra, a conhecida Guerra dos 80 Anos, ou Revolta Holandesa, iniciada em 1568. E essa guerra iria moldar o mundo no século seguinte. Então, se envolver em várias guerras pode trazer sérios problemas. E as redes de espiões de Filipe II não foram capazes de ajudar, e nem impedir que a Armada Espanhola fosse derrotada pela Marinha Inglesa em 1588. Essa derrota só foi possível depois que a inteligência inglesa, em conjunto com rebeldes holandeses, conseguiu decifrar os códigos utilizados pelos diplomatas espanhóis. E assim, o plano de ataque da Armada Espanhola foi descoberto. As grandes navegações, os descobrimentos, novas riquezas e guerras religiosas, em um mundo cercado por disputas, mexeram com as principais potências europeias ao longo dos séculos XVI e XVII. E assim, a necessidade de conhecer para se proteger e vencer, fizeram com que os diplomatas tivessem muito trabalho na busca de melhores acordos no processo, com a ajuda da espionagem, é claro. E é isso que vamos compartilhar, e muito mais, na segunda parte da Diplomacia e Espionagem. Até a próxima!